Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, planta baixa do galpão de reprodução para suínos e esquadrias, depois da vinheta. Muito bem, vamos direto lá para o AutoCAD, vamos colocar o mouse virtual na tela e antes da gente começar o projeto, vamos fazer uma pequena correção aqui no canto esquerdo do galpão. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho, primeira parte do comando estender, base da extensão, Enter para finalizar a base da extensão, segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos. Ora, essas duas linhas aqui. Enter duas vezes, vamos diminuir o zoom e vamos lá para a parte de baixo do galpão. Primeira parte do comando estender, base da extensão, Enter para finalizar a base da extensão, segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos. Ora, essas duas linhas. Duplo clique no scroll do mouse. Eu vou começar fazendo toda a parte de batentes aqui do galpão. Vamos começar aqui pelo depósito. Eu tenho duas janelas de 1,50 m aqui nessa parede. Lembrando que essas janelas elas estão a 1,80 m de altura. Então, se o peitoril está a 1,80 m de altura, elas não vão ser interceptadas pelo plano de corte. Então, para desenhar essas janelas, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em projeção para desenhar os batentes das janelas. Vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom aqui na região de trabalho. Eu vou dar um espaçamento de 25 centímetros a partir dessa parede. Então, ferramenta ou Snap D, Enter. Primeiro ponto vai ser essa quina aqui. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 0,25, sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é 0. Ctrl, botão direito do mouse, vou chamar a ferramenta Snap perpendicular e vou ligar na extremidade oposta. Enter duas vezes, vou fazer o mesmo procedimento lá do outro lado, ferramenta Snap D, ponto base vai ser essa quina, a partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 25 centímetros, 0,25, sinal de menor, como eu estou indo para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Enter, Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular, vou ligar aqui na extremidade oposta. Vamos diminuir o zoom. A janela ela tem 1,5 de vão, então comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma distância, 1,5, Enter, clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Eu vou sumir temporariamente da tela, vou lá no comando medida rápida e vamos conferir as medidas. Eu tenho 25 centímetros de distância da parede, janela de 1,50 m, distância entre os batentes da janela de 50 centímetros, janela de 1,50 m e, nesse caso aqui, eu preciso ir lá na ferramenta medida e pegar a opção distância. Eu vou pegar a distância desse ponto até esse outro ponto que eu tenho aqui, 25 centímetros. ESC. Posso retornar com a minha imagem à tela, vamos diminuir o zoom. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar os batentes, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui, vamos diminuir o zoom e vamos colar na quina de baixo. Enter para finalizar o comando copiar. Se eu quiser, eu posso centralizar os batentes em relação a cada uma dessas paredes, mas eu vou optar por deixar nessa posição. Vamos diminuir um pouco o zoom. Eu vou ter mais uma janela aqui nessa parede aqui do consultório veterinário. Então vou chamar o comando linha, cursor na área de desenho. Ferramenta MID2, Enter. Primeiro ponto vai ser a quina de cima. Segundo ponto vai ser a quina aqui embaixo. Ctrl, botão direito do mouse perpendicular. Vou ligar aqui na extremidade oposta. Enter. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Vou informar metade do valor da janela, que é 1,5. Então, metade desse valor, 0,75. Enter. Clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Posso apagar a linha que ficou aqui no centro. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar os dois batentes. Enter para finalizar a seleção, vamos diminuir o zoom. Primeiro ponto de espelhamento vai ser esse ponto aqui. Segundo ponto de espelhamento vai ser o ponto oposto. Excluir o objeto de origem? Não. Vamos diminuir o zoom. E aí a janela do depósito ficou simétrica em relação à janela do consultório veterinário.
os batentes das portas eles vão ser atingidos pelo plano de corte. Então vou lá no menu de camadas e vou mudar a camada para alvenaria em corte. Vamos aqui na porta do depósito, comando linha, cursor na área de desenho. Especificar o primeiro ponto, eu vou usar a ferramenta Snap-D. Ponto base, eu vou pegar o ponto base entre essa extremidade e a extremidade de baixo. Então, basta caminhar aqui para trás, vou clicar aqui nesse ponto. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0.1, 10 centímetros, sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Enter. Ctrl botão direito do mouse, opção perpendicular, vou ligar aqui na linha oposta. Enter para finalizar o comando linha, vamos diminuir o zoom. A porta ela tem 80 centímetros, então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, 0.8. Enter, clica na linha, clica à direita. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando copiar, vou selecionar os dois batentes, Enter para finalizar a seleção. O ponto base vai ser exatamente o ponto de inserção que eu peguei anteriormente. Então pouso o cursor nessa quina, pouso o cursor na quina de baixo e caminha para trás. Esse aqui é o momento de clicar. Vamos diminuir o zoom. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Pouso o cursor nessa quina, pouso o cursor na quina de baixo, caminha para cima. Esse aqui é o momento de clicar. Vamos diminuir o zoom, vamos colar aqui no lavabo. Basta clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para a entrada do galpão. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo do meio dessa aresta até o meio da aresta oposta. Enter. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. A porta de entrada ela tem 1,80 m, são duas bandeiras, então cada bandeira vai ter 90 centímetros. Então vou informar a distância de 0,9. Enter. Clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Posso apagar a linha auxiliar que ficou no centro. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar os dois batentes. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio da aresta, vamos diminuir o zoom, vamos lá para a outra extremidade do galpão e vou colar exatamente aqui no meio dessa aresta do outro lado. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou fazer os batentes das portinholas das baias. Lembrando que as baias, a mureta vai até 1 metro de altura, então esses batentes eles não vão ser atingidos pelo plano de corte. Então eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista. Comando linha, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Ferramenta Snap-D. Ponto base, vou pousar o cursor nessa quina, pousar o cursor na quina de cima e caminhar para baixo. Esse aqui é o momento de clicar. Clico, afasto o cursor. A partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 0.1, 10 centímetros, sinal de menor, como eu estou indo para a direita, o ângulo é 0. Ctrl botão direito do mouse, vou escolher a opção perpendicular e vou ligar na extremidade oposta. Enter para finalizar o comando linha. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. A portinhola ela tem 70 centímetros de largura, então vou informar a distância, 0.7. Enter, clica na linha, clica à direita. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos diminuir um pouco o zoom. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar os dois batentes. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou clicar aqui no meio dessa aresta. E o segundo ponto vai ser o meio da aresta de cima. Excluir objetos de origem? Não. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar os dois pares de batentes. Enter para finalizar a seleção. Ponto base. Vai ser o meio dessa coluna, vamos diminuir o zoom, e aí eu vou colar exatamente aqui no meio dessa coluna e no meio da coluna seguinte. Vou repetir o mesmo procedimento com as baias de baixo, porém, vou colar aqui no meio dessa aresta, vamos diminuir o zoom, no meio dessa outra aresta aqui e no meio dessa outra aresta que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos dar um duplo clique no scroll do mouse, vamos conferir como que ficou o desenho. E eu agora vou fazer os batentes do canal de comunicação entre a baia e o fosso. Esse canal de comunicação ele tem 1 metro de largura, então vamos dar um zoom aqui na região. Como esse canal ele está exatamente ali junto ao piso da baia, ele não vai ser atingido pelo plano de corte. Então vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em projeção. Comando linha, cursor na área de desenho,
vou ligar uma linha saindo do meio dessa aresta até o meio da aresta oposta. Enter. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. Como o tamanho do canal é de 1 metro, vou informar metade desse valor, 0,5. Enter. Clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda. Enter para finalizar o comando deslocamento. Posso apagar a linha que serviu de guia ao centro. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar os dois batentes. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa aresta. Vamos diminuir o zoom. E aí eu vou colar no meio das arestas das baias seguintes. Aqui nessa baia tem que ter uma certa atenção, porque eu tenho uma diferença dessa quina aqui para essa quina aqui do lado. Então, aqui eu vou ter que usar a ferramenta MED2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa quina aqui, e o segundo ponto do meio vai ser essa quina mais interna. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para a fileira de baias de baixo. Aqui também eu vou ter o mesmo problema. Então aqui de novo eu vou usar a ferramenta MED2, Enter. Primeiro ponto do meio pode ser essa quina aqui. Segundo ponto do meio, vou pousar o cursor nessa quina mais interna. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou caminhando até chegar nessa parte aqui. Clico, vamos diminuir o zoom. Vou colar aqui agora no meio dessa aresta e assim sucessivamente. Enter para finalizar o comando copiar, duplo clique no scroll do mouse, vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho e vou fazer a abertura dos vãos de portas e portinholas. Entre para o modo aparar direto, então vamos aparar aqui essas duas portas, aqui no lavabo, vamos aparar aqui na entrada do galpão e aqui na região das portinholas eu vou aparar somente a linha que faz a interseção com o corredor central. Isso porque a linha de dentro vai formar a soleira da portinhola que dá acesso à baia. Enter para finalizar o comando aparar, duplo clique no scroll do mouse. Eu preciso fazer a soleira da porta do banheiro, então vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada alvenaria em vista. Comando linha, cursor na área de desenho, vamos dar um zoom aqui na região de trabalho. Vamos ligar aqui uma soleira saindo de batente a batente. Lembrando que o banheiro, o lavabo, ele está num nível mais baixo em relação ao consultório. Vou aproveitar e já vou fazer a ligação da soleira aqui na entrada do galpão. Vou ligar aqui desse ponto até esse outro ponto. Enter duas vezes e já vou fazer também a linha da rampa. Enter duas vezes, vamos clicar aqui nesse ponto, vamos vir para cá. Vou repetir o mesmo procedimento aqui do outro lado. Então, comando linha, cursor na área de desenho, vamos fazer a ligação da soleira, Enter duas vezes e vamos fazer a rampa. Enter para finalizar o comando linha. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos trabalhar agora as janelas dos cômodos, então vamos dar um zoom lá na janela do depósito. Eu vou ativar a camada esquadria em projeção. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou ligar uma linha saindo do meio dessa aresta até o meio da aresta oposta. Enter. Comando deslocamento, cursor na área de desenho. A minha esquadria ela tem 5 centímetros de espessura, então eu vou informar metade desse valor, 0,025. Enter. Clica na linha, clica para cima. Clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Posso deletar a linha do centro. Delete. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar as duas linhas de esquadria em projeção. Ponto base vai ser essa quina aqui. Vou colar exatamente na quina na lateral. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para o consultório veterinário. Vou colar aqui nesse ponto. E vou colar aqui nesse ponto do lavabo. Vamos diminuir o zoom. Eu tenho aqui a outra janela do consultório. Vou colar aqui exatamente nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Vou selecionar as duas linhas em esquadria em projeção. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. E aí eu vou dar um ângulo de 90 graus. Basta eu clicar aqui em cima que as linhas vão ficar na posição que eu desejo. Comando copiar. Vou selecionar as duas linhas. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina inferior. Vou colar exatamente nesse ponto aqui.
Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse. Para fazer as portas, eu vou ativar a camada esquadrias. Comando retângulo, cursor na área de desenho. As portas elas têm 80 centímetros de largura e 5 centímetros de espessura. Então, vou clicar aqui nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 0.05 no x, 0.8 no y. Enter. Vou expandir o comando arco, opção início, centro e fim. O início do arco vai ser esse ponto. O centro vai ser a dobradiça. E o fim vai ser atrás da porta. Em seguida, vou lá no botão inserir, vou localizar o bloco maçaneta da porta. No caso, eu vou pegar a maçaneta alavanca vista superior, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom aqui na região de trabalho. Ferramenta ou Snap-D, Enter. Ponto base vai ser essa quina da porta. A partir dessa quina, arroba, eu vou descer 5 centímetros, 0.05, como eu estou descendo, sinal de menor, ângulo 270 graus. Comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciona a maçaneta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser exatamente aqui no meio da base da maçaneta, e eu posso dar um ângulo de 90 graus, ou então vou clicar aqui nesse ponto. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciona a maçaneta, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto de espelhamento, basta clicar para baixo. Excluir objeto de origem? Não. Vamos diminuir o zoom. Comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar a porta, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Segundo ponto do espelhamento, basta clicar um pouco mais à esquerda. Excluir objetos de origem? Não. Com isso, a porta está espelhada lá para o consultório veterinário. Vou lá no comando copiar, vou selecionar a porta juntamente com o arco e a maçaneta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui, e aí eu vou deixar colada exatamente aqui nesse ponto no lavabo. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom, vamos ver aqui na entrada do galpão. Na entrada do galpão, a porta tem 1,80 m, são duas portas, então cada porta vai ter 90 centímetros de largura e 5 centímetros de espessura. Então vou lá na ferramenta retângulo, cursor na área de desenho, vou especificar o primeiro ponto nessa quina aqui. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 90 centímetros à esquerda no x, menos 0,9, vírgula, e vou descer 5 centímetros, então menos 0,05. Enter. Vou lá na ferramenta arco, início, centro e fim, cursor na área de desenho. O início do arco agora vai ser atrás da porta, o centro continua na dobradiça e o final eu vou clicar no batente oposto. Comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciona a porta e o arco da porta, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu vou sair desse ponto e vou caminhar para a esquerda. Excluir objetos de origem? Não. Vamos diminuir o zoom. Eu vou lá na porta do depósito, comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o par de maçanetas, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa aresta, vamos diminuir o zoom. Vou colar exatamente aqui no meio dessa aresta da porta. Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no comando rotacionar, seleciono o par de maçanetas, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser exatamente o meio dessa aresta, e aí eu vou dar uma rotação de 90 graus, ou então basta clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom. Comando espelhar, vou selecionar todo o conjunto da porta de entrada, Enter para finalizar a seleção, vamos diminuir o zoom, eu vou espelhar lá para o outro lado do galpão. Eu vou utilizar o beiral ou a calçada para isso. Então, o primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio do beiral. Segundo ponto de espelhamento vai ser o meio oposto do beiral. Excluir objeto de origem? Não. Vamos dar um zoom. Comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar o par de maçanetas. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa aresta. Vamos diminuir o zoom. E eu vou inverter colando na bandeira de baixo. Duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou inserir as portinholas das baias. Para isso eu vou dar um zoom aqui nessa baia. Comando retângulo, cursor na área de desenho. Primeiro canto vai ser essa quina aqui. A partir desse canto, a minha porta ela vai ter 70 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura.
Então, arroba, vou caminhar 0.03 no x, vírgula 0.7 no y. Enter. Comando arco início, centro e fim. O início vai ser esse batente, o centro na dobradiça e o final atrás da porta. Comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar a porta e o arco da porta, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelho vai ser o meio dessa aresta, segundo ponto do espelho vai ser o meio da aresta de cima. Excluir objeto de origem? Não. Vamos diminuir um pouco o zoom. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar o par de portas, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa aresta. Vamos diminuir o zoom. Vamos colar aqui nesse ponto e no meio desse ponto aqui. Vou aproveitar aqui na segunda fileira de bias e aí eu vou colar nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar o par de portas, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento pode ser essa quina aqui. Segundo ponto de espelhamento vai ser a quina oposta. Excluir objeto de origem? Sim. Vamos subir um pouquinho o desenho, comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar o par de portinholas, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio dessa aresta. Vamos diminuir o zoom e vamos colar no meio dessa coluna e no meio dessa outra coluna que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando copiar, duplo clique no scroll do mouse. Bem, com isso nós finalizamos o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!